Olá, muito boa noite a todos, na graça, na paz e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fabiano, alegria podermos estar aqui, apesar da situação, da condição e do motivo pelo qual estamos fazendo essa transmissão, não é? E ao invés de estarmos num culto presencial, não é? Mas apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, de todos os problemas, nós estamos aqui, estamos bem. Deus tem nos guardado, Deus tem nos abençoado e por isso nós estamos alegres. Apesar de tudo, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Então gostaria que você, conforme for entrando, vão compartilhando aí essa transmissão, para que possamos chegar o mais longe possível e a mais lugares também, ok? Muito bem, nós estamos nessa nossa caminhada refletindo a respeito das parábolas de Jesus. E o nosso texto hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo 22, a partir do primeiro verso e até o verso 14. Diz assim o nosso texto: De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: Digam aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: Amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o teu amor é grande para conosco. Te agradecemos, ó Senhor, pelo dia de hoje, pela vida que o Senhor nos tem dado. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento importante em que vamos refletir a respeito da tua palavra. Te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e nós estamos bem. Mas também nos solidarizamos com aqueles que estão enfermos, que estão acamados, que estão aflitos, angustiados, aqueles que estão sofrendo nesse momento, Pai. Pedimos que o Senhor os visite onde estiverem, que o Senhor visite os hospitais, que o Senhor visite agora, Senhor, os lugares onde as pessoas estão precisando de um socorro, de um alento, de um conforto do Senhor. Que a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, possa alcançar aqueles que precisam de ti. E assim possamos todos, ó Deus, sermos tomados pela unção bendita do teu Espírito Santo. Nós aqui nessa reflexão pedimos para que o teu Espírito nos dê clareza de pensamento, para que o teu Espírito ministre aos nossos corações, para que sejamos cheios da tua graça e da tua misericórdia hoje aqui. Pai Santo, fala conosco. Trabalha, Senhor, o nosso coração, o nosso caráter. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Amém. Aleluia. Muito bem. A irmã Simone está conosco, o irmão Danilo também. A minha esposa está assistindo. Eu vou pedir para ela diminuir um pouquinho o volume lá do celular dela, porque está dando retorno aqui, está dando eco. Tá certo? E sejam todos muito bem-vindos. Vão compartilhando aí a transmissão para que possamos
chegar mais adiante. Parece que meu pai também está online. Um grande abraço a todos aí. Muito bem. Eu tive recentemente uma experiência muito interessante, uma experiência muito emocionante, né? No começo desse ano, no mês de fevereiro, nós tivemos o casamento do nosso filho mais velho. Nós fizemos uma cerimônia dentro das nossas condições, dentro daquilo que foi possível, mas foi um momento muito importante, um momento muito agradável, uma data memorável e nos encheu de bastante alegria, né? Foram dias em que nós corremos de um lado, corremos para o outro, fizemos vários preparativos e toda a nossa energia e o nosso pensamento estavam concentrados nesse acontecimento tão importante. Para nós foi uma data especial também, porque foi a mesma semana da formatura dele. Ele se formou na quinta-feira e se casou no sábado. Foi uma grande alegria, recebemos vários parentes aqui e foi muito bom. Eu, como pastor, tive o privilégio de fazer a cerimônia religiosa, não é? Foi uma bênção, foi muito bom. E estou dizendo isso porque o texto fala disso, claro, obviamente, como nós acabamos de ler. Nós estamos aqui meditando a respeito das parábolas de Jesus, e nessa parábola que nós vamos meditar hoje, nós vamos ver Jesus comparando o reino de Deus a uma festa de casamento, não é? Essa parábola, ela demonstra que Deus estabeleceu seu reino na terra através do seu amado Filho, para que ele recebesse a honra que lhe era devida. Então, assim como um noivo no dia do seu casamento, ele recebe honras, recebe homenagens, recebe toda a atenção, era assim que Deus esperava que a humanidade tratasse o seu Filho quando aqui chegou, né? Justamente com essa finalidade que o Filho de Deus veio ao mundo, além de pagar o preço dos nossos pecados. Essa parábola, ela trata do assunto, da forma de como aqueles que são chamados para esse maravilhoso reino de Deus se comportam e devem se comportar em relação ao seu rei, em exultante alegria. Mas ao que parece, não é aqui, e eu gostaria de destacar, porque esse texto, ele às vezes pode nos levar a uma compreensão de um assunto do qual ele não trata, não é? E o que parece para mim, ao ler esse texto e meditar sobre ele, nós não devemos confundir esse texto com as bodas que acontecerão no céu, porque em momento algum esse texto faz menção ou dá destaque ou apresenta a figura da noiva, ou seja, a igreja do Senhor Jesus. Então, esse texto, antes de nós falarmos a respeito do significado dessa parábola, eu gostaria de compartilhar com vocês o que para mim essa parábola não significa, tá certo? Então, antes de entendermos o que ela significa, seria legal a gente meditar um pouco a respeito do que ela não significa. Essa parábola, como eu disse agora já de início, ela não tem a ver com as bodas do Cordeiro, com a festa que haverá nos céus, com a ceia que Jesus estará realizando junto com a sua igreja, não é? Depois do arrebatamento, da sua volta gloriosa, quando estaremos para sempre com o Senhor. Por que essa festa da qual Jesus está falando, essas bodas aqui, da nossa parábola, não pode ser, ou pelo menos na minha compreensão, o irmão Rui e a irmã Cida está conosco, não deve ser comparada com as bodas do Cordeiro. Primeiro, aqui em momento nenhum a figura da noiva é retratada, não é? E se Jesus quisesse falar dessas bodas que acontecerão no casamento entre Cristo e sua noiva, ele certamente destacaria a figura da noiva. E a figura da noiva não é destacada aqui. Outra questão que nós entendemos aqui é que nessa festa, não é, de casamento, uma das primeiras coisas que acontece é que os primeiros convidados, eles não comparecem à festa de casamento. Então, nós que cremos que aqueles que são escolhidos pelo Senhor serão finalmente salvos, nós sabemos que
aqueles que são eleitos do Senhor, eles não recusarão o chamado, o que nós conhecemos como graça irresistível. Então, quando a graça alcança aqueles que são eleitos e são escolhidos, eles não recusam o chamado. E aqui nessa parábola, os primeiros convidados recusam o chamado. Um outro ponto que nos ajuda a entender que essa parábola não significa ou não retrata as bodas do Cordeiro, é que quando os servos foram chamar os outros convidados, a segunda leva de convidados, eles trouxeram maus e bons para as bodas. E nas bodas do Cordeiro não haverá maus e bons, não haverão maus e bons. Não haverá maus e bons presentes ali. Estarão apenas os salvos. Ok? E uma outra ideia que nos deixa claro também que não é das bodas do Cordeiro que Jesus está falando, é que nessa festa, nesse momento em que os convidados que não eram os convidados originais estão presentes ao banquete e o rei chega para encontrar-se com os seus convidados, ele acha alguém que estava vestido de maneira indigna, e isso também com certeza não acontecerá no céu. Aqueles que estiverem no céu estarão em perfeita comunhão. Então, não é um texto que fala a respeito de salvação, não é um texto que nos traz uma ideia de como ser salvo, ou de como alcançar a salvação, ou coisa desse tipo, tá certo? Então Jesus fala dessa festa, demonstrando que o reino de Deus é como uma festa. Qual o reino de Deus? O reino que nós estamos vivendo, o reino que Ele estabeleceu. Lembrando sempre que o Evangelho de Mateus, ele traz a mensagem central de que o reino de Deus chegou. Não é? O reino de Deus já veio, Jesus estabeleceu o reino, Ele é o Rei todo-poderoso desse reino, e Ele veio estabelecer o seu reino, e agora Ele chama pessoas ao seu reino, a participar desse reino. Então, a festa da qual Jesus está tratando aqui, não é uma festa definitiva final, mas é a festa em que aqueles que são convidados e aceitam o seu glorioso convite, participam agora nessa vida, porque nessa vida sim, não aqueles primeiros convidados, os judeus rejeitaram participar da festa, outros tantos foram convidados, muitos recebem o convite, muitos comparecem, mas nem todos comparecem de maneira digna. Então, Jesus está dizendo assim, o reino de Deus é semelhante a um rei que organizou uma festa de casamento para o seu filho, tá certo? Então nós entendemos que Deus, através de Jesus Cristo, estabeleceu o seu reino na terra, organizou uma festa, organizou um momento de esse filho estar em comunhão com os seus súditos e ser honrado por eles, já aqui nessa vida, nessa era, tá certo? E com certeza no futuro, quando ele vier buscar a sua igreja, aí sim nós teremos as bodas do Cordeiro, que será um outro evento que não tem a ver com esse evento aqui. Mas o que nós queremos destacar então é que festa é essa que retrata o reino de Deus? Por que o reino de Deus é retratado por Jesus aqui como essa festa, e que tipo de festa é essa? Então a primeira lição que nós aprendemos nesse texto, de acordo com o verso 2, é que essa festa é o ambiente onde o Filho de Deus é honrado, tá certo? Então, no versículo 2, o casamento do filho do rei, e nós vemos aqui que o centro não era a noiva, as atenções não estão direcionadas a ela, embora numa festa de casamento comum, não é tanto o noivo quanto a noiva, eles são igualmente honrados, são igualmente valorizados, mas aqui o texto está falando do filho do rei. É uma festa onde as pessoas iriam para ver o príncipe se casar. A noiva era importante? Sim, a noiva era importante, mas a figura central, o centro das atenções dessa festa era o noivo, era o príncipe, o filho do rei, e ele sim recebe todas as atenções e toda a honra. E nós aprendemos nesse texto que tudo que existe no reino de Deus foi preparado, foi orquestrado, foi criado para a glória do amado Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então,
essa festa, a festa do reino de Deus, a festa onde os súditos de Deus participam da sua comunhão, é o lugar onde eles glorificam e honram o Senhor Jesus Cristo. A Ele deve ser toda a honra, a Ele deve ser toda a glória, a Ele deve ser tributado todo o louvor. Ele é o centro das atenções, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é a razão da nossa existência, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Aleluia. Então, essa festa, o reino de Deus, é o ambiente onde o Filho de Deus deve ser reverenciado e deve ser honrado. É o ambiente que Deus preparou para honrar e para glorificar o seu amado e glorioso Filho. Ele fez isso na ocasião do batismo de Jesus, dizendo: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ele fez isso no Monte da Transfiguração, dizendo: esse é o meu Filho amado que muito me alegra, a Ele ouvi. Ele tem feito isso ao longo da história da igreja, através dos pregadores, dos apóstolos, dos pais da igreja, dos profetas, dos avivalistas, dos reformadores, dizendo: glorifiquem o Filho, porque o reino de Deus é o ambiente onde o Filho de Deus deve ser honrado e glorificado. Não há espaço para estrelas, não há espaço para homens se promoverem, não há espaço para instituições se tornarem mais importantes do que o Filho amado do Rei, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que essa festa, o encontro, essa festa que é o reino de Deus, é um encontro de convidados. O verso 3 nos ensina que essa festa real foi precedida de um convite especial para aqueles que supostamente viviam mais próximos à realeza, que faziam parte da nobreza, né? Está falando do povo de Israel. O estabelecimento do reino de Deus foi, antes de tudo, um convite ao próprio povo de Deus. Nós vemos lá desde o Gênesis, depois o Êxodo, que Deus quis estabelecer uma aliança com o seu povo. Ele enviou um convite prévio. O primeiro convite foi enviado a Abraão, em que Deus chama Abraão em Ur dos Caldeus e fala para ele que vai fazer dele uma grande nação, chama ele para um propósito, manda ele sair da sua terra. Então, era comum que, quando uma festa dessa proporção fosse acontecer, quando um rei fosse casar o seu filho, ele avisava a nobreza, a corte toda, de que haveria o casamento do seu amado filho, e eles precisariam estar atentos, porque a qualquer momento o rei diria: olha, a festa vai ser tal dia, e tudo deveria estar previamente preparado para participar dessa festa. Então Deus chamou essa nobreza, esse povo escolhido, através de Abraão, através de Isaac, de Jacó, dos patriarcas, dos profetas, e Deus vem avisando que o filho dele vem. O Velho Testamento todo aponta para a vinda do Senhor Jesus Cristo, desde lá do Gênesis, e no decorrer de toda a história do povo de Deus, esse convite prévio vinha sendo feito. Porém agora, no Novo Testamento, com o surgimento de João Batista, o convite definitivo agora começa a ser proclamado, em que João começa a pregar à beira do Rio Jordão, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E esse reino agora, ele vai ser estabelecido, essa festa vai acontecer, e agora chegou o momento de vocês comparecerem à festa. É o momento de os convidados se apresentarem diante do rei para estarem em comunhão com o seu amado filho, nessa festa maravilhosa que foi estabelecida na terra através do reino de Deus. Então, esse reino de Deus é um encontro para os convidados. Então nós aprendemos aqui, Jesus está ensinando aqui, para aqueles religiosos que o estavam ouvindo, para aquelas pessoas que o estavam rejeitando, que essa festa foi organizada, foi orquestrada desde a fundação do mundo, para que eles pudessem participar delas. O Deus Todo-Poderoso misericordiosamente preparou esse ambiente para receber os seus convidados. Mas e aqueles que não faziam parte do povo escolhido de Deus, não faziam parte do povo de Israel, eles não seriam convidados para a festa? Sim, eles poderiam ser também recebidos, e essa festa também era para eles, mas quem ia estabelecer o caminho, quem ia mostrar o caminho, quem ia incluir os outros povos na aliança, era o povo de Israel, porque Deus disse a Abraão: através de você serão benditas todas as famílias da terra. Então esses primeiros convidados eram quem ia abrir o caminho
para essa segunda leva de convidados. Então eles estariam em comunhão e também agregariam outras pessoas. Mas o que Jesus está dizendo no verso 3 é que essa festa foi organizada para receber aqueles convidados que previamente haviam sido avisados desde o estabelecimento da aliança com Abraão e os patriarcas. Terceira lição que nós aprendemos com essa parábola é que o ambiente da festa é um ambiente para comunhão com o rei, não é? Então, quando no verso 3, não é, o rei sai a convidar os seus convidados que haviam sido previamente avisados, muitos deles dizem que não querem comparecer. Mas o rei faz um segundo apelo e chega a ser até um pouco melancólico o texto, porque o rei fala assim: não, gente, mas está tudo pronto, a mesa já está posta, a mesa já está preparada, eu estou convidando vocês para estar à mesa comigo. Não é? Parece que, será que vocês não estão compreendendo? Essa festa real tem como figura central, quando se fala na festa de casamento do filho do rei, o que o povo provavelmente ou certamente teria em mente era uma mesa farta com tudo que há de melhor da gastronomia, não é? E isso geralmente é o que mais motiva as pessoas, é o que mais motiva alguém a participar da festa, porque assim como no banquete real a mesa estava pronta com tudo que havia de bom e do melhor, no reino de Deus essa mesa também está sempre posta para satisfazer a fome daqueles que são convidados a ele. Então, essa festa do reino de Deus, ela é o ambiente para honrar o Filho, ela é um lugar onde os convidados devem se encontrar e é um ambiente onde que eles se encontram para estar em comunhão com o dono da mesa. Não é simplesmente um evento social, não era para assistir uma palestra, não era para assistir uma cerimônia, mas era para estar à mesa com o rei. Eu não sei se você já teve oportunidade de participar de uma refeição com alguém ilustre, alguém importante, alguém famoso, mas o reino de Deus é um convite para estar à mesa com o Rei do Universo, com o Senhor Jesus, o Rei dos Reis. A irmã Lúcia está com a gente, a Andréia, o Júlio, meu cunhado, a Jéssica, o Rafael, minha mãe, um grande abraço a todos vocês aí, tá certo? Vão compartilhando, vão convidando outras pessoas, mas é importante a gente pensar no reino de Deus como sendo isso para nós. O reino de Deus é um lugar para honrar a Jesus Cristo. O reino de Deus é um ambiente onde as pessoas são convidadas a participar, é um evento para convidados. O reino de Deus é um ambiente para estar à mesa com a pessoa mais importante do universo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa festa da qual Jesus está falando, esse exemplo que ele está usando aqui, é o exemplo de uma festa que retrata o reino de Deus, que é um ambiente onde essas coisas acontecem. A outra lição que nós aprendemos nessa parábola é que essa festa é também um instrumento que revela as prioridades de cada um. Quando o rei convida previamente os seus convidados, né, e essa figura aqui está retratando justamente a nação de Israel, eles deveriam saber que toda a agenda deles, né, quando eles recebem aquele convite, toda a sua agenda já deveria estar organizada, colocando esse banquete do rei acima de qualquer outro compromisso. Essa festa deveria estar na primeira lista da sua agenda. Quando alguém chegasse para convidá-lo, olha, eu quero te convidar para ir nadar, ou para ir pescar, ou para ir viajar, passear, ele deveria primeiramente dizer assim: não, eu preciso primeiro saber quando será a festa do rei, e depois eu vou ver se eu posso ir com você ou não. Mas o que aconteceu é que aquelas pessoas, ao invés de fazer isso, eles colocaram outras prioridades. Aliás, não existem outras prioridades, aprendi isso recentemente ouvindo um pastor, né? Prioridade é uma só, né? Segundo tópico da sua lista, o segundo lugar da sua lista já não é prioridade mais. Prioridade é o que está no topo da lista. O que está no topo da sua relação de coisas importantes é a prioridade. O segundo lugar já não é prioridade mais, não é? Então, aquelas pessoas revelaram, quando receberam o convite para se apresentarem no banquete do rei, que a prioridade deles não era mais a festa do rei. E muitos tinham até desculpas bastante significativas. Um precisava trabalhar, o outro precisava negociar, o outro precisava viajar. Eram coisas boas até.
coisas que nem podem ser consideradas erradas quem faz isso, mas o errado é colocar essas coisas acima da comunhão, acima do momento de estar à mesa com o rei. É deixar o reino de Deus de lado para desfrutar, ou para se preocupar, ou para se ocupar das coisas desse mundo, ainda que elas sejam boas. Em primeiro lugar, precisa vir sempre a comunhão com Deus, o reino de Deus, o estar na presença de Deus. E os convidados do rei se demonstraram indignos para aquela festa, porque não tiveram o estar ou o participar do reino de Deus como uma prioridade absoluta das suas vidas. Então a gente vai acompanhando o texto da parábola, e uma quinta lição nós aprendemos com esse texto, é que além de ser um instrumento que revela quais são as prioridades nossas nessa vida, o reino de Deus é também um instrumento de juízo. Haverá um juízo final, haverá um dia em que Deus colocará as ovelhas de um lado e os bodes dos outros, vai separar o joio do trigo, vai finalmente julgar os culpados e levar os salvos para o seu reino de glória. Mas esse juízo também já acontece aqui, porque o texto diz aqui, o Senhor Jesus dizendo que aquele rei ficou muito bravo porque recusaram o seu convite e mandou que destruíssem e colocassem fogo naquela cidade, na cidade daqueles homens. E um detalhe, poucos anos depois, no ano 70, a cidade de Jerusalém foi destruída, o templo de Deus foi saqueado e incendiado, a cidade ficou devastada como se tivessem passado um arado por ela. Então Jesus estava dizendo aqui, profetizando exatamente o que ia acontecer com aquela cidade, que o rejeitou, que não quis participar do seu reino, que eram os convidados originais, mas se preocuparam muito mais com outras coisas, inclusive com a religião, inclusive com as suas práticas religiosas, e não aceitaram participar do reino do glorioso Filho de Deus que veio estabelecer na terra. Então o convite do rei não é algo que se possa recusar sem sofrer as consequências. Você pode até recusar o convite do rei, mas isso terá uma consequência. Hoje, vai ter uma consequência hoje, aqueles que rejeitam participar do reino de Deus hoje, sofrem as consequências de viver longe de Deus hoje. E um dia sofrerão também uma consequência final, uma consequência eterna, um julgamento que vai ser para sempre. Hoje ainda é possível que, se você tem rejeitado o convite glorioso para participar desse banquete do Filho do Rei dos Reis, que é participar do seu reino, viver na sua presença e andar com ele por esse mundo, você pode se arrepender e você pode desfrutar dessa oportunidade ainda, mas haverá o dia que essa oportunidade não mais será dada, essa chance se esgotará. E nós vemos no texto que aqueles homens não só rejeitaram o convite do rei, mas recusaram de forma arrogante e até violenta, porque maltrataram os servos e mataram alguns servos do rei, o que trouxe um castigo e uma ira muito grande do rei contra eles. No reino de Deus, aqueles que recusam o seu gracioso chamado e agridem os seus mensageiros, assim como foram mortos os profetas, assim como missionários são maltratados, assim como hoje, não estou falando de líderes desonestos que são acusados, julgados, condenados e presos por causa do mal que realmente praticaram, mas estou colocando aqui líderes realmente comprometidos com a palavra de Deus, que são perseguidos, que são maltratados, que são criticados, que são condenados, que são motivo de chacota, que são ridicularizados por pregarem e anunciarem a palavra do Deus vivo. As pessoas que praticam essas coisas, elas terão que prestar contas ao Rei Todo-Poderoso, ao Rei desse reino, quando ele vier para prestar conta com todas essas pessoas. Alguns já recebem o castigo já, mas haverá um castigo final, haverá um castigo definitivo. Esse castigo que as pessoas estão sofrendo, quem zomba do reino de Deus, quem brinca com Deus, quem rejeita Deus, ainda que esteja sofrendo alguma consequência do seu pecado, se arrepender, tem oportunidade de participar desse maravilhoso reino, ainda tem a oportunidade de ser perdoado, mas haverá um dia que essa oportunidade também se acabará. Agora, a sexta lição que nós aprendemos nessa parábola, eu gostaria que você fosse acompanhando aí, um instrumento de juízo, no versículo 7, essa festa do reino de Deus é também uma nova oportunidade.
Nos versos 8 até o 10, não é? Nós aprendemos que nós não podemos afirmar que quando um rei é rejeitado pelos seus amigos mais próximos, ele se dispõe a receber pessoas na sua festa. Ou seja, vamos imaginar uma situação real, não é? Vamos imaginar que um grande rei resolva, isso é quase uma história de filme, mas vamos imaginar que um rei resolva dar uma festa e ninguém queira comparecer, tá certo? Não é certo para nós que se a nobreza não for à festa, esse rei vai sair às ruas convidando os pobres e as pessoas que não estavam previamente convidadas para essa festa para participar, só para que o seu salão fique cheio, não é? Para que ele não perca o momento da festa. Nós não sabemos se um rei desse mundo se comportaria dessa forma. Mas no caso da parábola é assim que ele se comporta. Não é? O rei manda os seus servos convidarem quem achasse para a festa. E eles saíram para convidar tanto bons quanto maus. Então, quando nós ouvimos isso aqui, nós lembramos daquela outra parábola. E o reino de Deus é semelhante, uma rede que é lançada ao mar, e ela traz tanto peixes bons quanto peixes maus também. Um momento só que eu vou tirar essas notificações aqui para não fazer tanto barulho. Muito bem. Então, os servos do rei aqui, não é? Eles saem e trazem tanto bons quanto maus para essa festa. E o que o rei quer é que esse momento não se perca. Ele quer que a festa aconteça de qualquer forma, a qualquer custo, tá certo? E assim também no reino de Deus, devido ao fato do sistema religioso estabelecido daquela época, não é? Que era Israel, que era a nobreza que deveria ter recebido Jesus como o seu rei, né? Rejeitam o seu maravilhoso convite, agora todos são bem-vindos a essa festa. Então não importa se você é judeu, se você é gentio, se você é rico ou se você é pobre, se você é religioso ou se você não tem religião alguma, não importa se você crê em Deus ou se você não crê, todos são convidados, todos são chamados, todos podem ser recebidos na presença desse rei agora. Ele estendeu o seu maravilhoso convite a toda a humanidade. Se você tem vício, se você está perdido nas drogas, na prostituição, no álcool, no pecado, se você está encarcerado numa prisão, aonde quer que você esteja, seja qual for o problema pelo qual você está passando, seja qual for o pecado que você tenha cometido, seja você bom ou mal, como diz o texto aqui, você é convidado a participar desse maravilhoso reino. O convite está aberto, o convite está estendido, e não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha praticado, você pode participar desse maravilhoso reino, dessa maravilhosa festa. Então vamos lá, vamos recapitular aqui. Que festa é essa? O reino de Deus, que festa é essa? É o ambiente onde o Filho de Deus é honrado, é um encontro para convidados, é um ambiente para comunhão, um instrumento que revela as prioridades daqueles que são chamados a ela, é um instrumento de juízo, é também uma nova oportunidade. Então vamos ambientar aqui novamente. Então o que é o reino de Deus? O reino de Deus é um ambiente em que o Pai preparou todo o projeto para que o seu filho fosse honrado nesse mundo aqui. E Jesus veio ao mundo, e Jesus se tornou o nosso rei, e ele deve ser reverenciado aqui. Porém, aqueles primeiros convidados não o aceitaram, o rejeitaram, e por isso sofreram as consequências disso. E agora, toda a humanidade é convidada a participar desse maravilhoso reino. Inclusive aqueles que o rejeitaram previamente. Os judeus podem participar da igreja do Senhor Jesus hoje, tá certo? Todos são convidados. Mas nós aprendemos uma sétima lição aqui no versos 11 a 13. É que o reino de Deus, essa maravilhosa festa, é também um desafio à mudança. Porque vejam bem, quem veio para essa festa? Veio bons e maus. Provavelmente aquelas pessoas não tinham uma roupa adequada para participar da festa. Uma festa qualquer que você é convidado, você geralmente se produz para isso, não é?
uma festa de casamento, as madrinhas se arrumam, os padrinhos se arrumam, os convidados também, todos procuram se apresentar da melhor forma possível, e essa festa era a festa de casamento do filho do rei. Não poderia ser uma festa onde as pessoas estivessem maltrapilhas, mal vestidas, ainda que não tivessem condições, não tivessem roupa para isso. Lembrando que esse convite foi feito às pressas, né? Ninguém estava esperando ser convidado. A pessoa estava andando pela rua e de repente foi convidado para ir à festa na casa do rei. Outro estava num beco pedindo esmolas e foi convidado para ir à festa na casa do rei. E assim todos foram levados. Mas acontece que mesmo diante dessa situação, aquele ambiente era um ambiente de mudança. Ninguém poderia entrar naquele ambiente e permanecer como estava antes de ele entrar ali. Era comum naquela época que se você fosse convidado para uma festa tão importante, o próprio anfitrião oferecia as roupas que os convidados deveriam usar. Para que a gente entenda esse texto, é importante essa informação. Então, quando esses convidados foram levados, provavelmente antes de entrar no salão do banquete, eles foram se lavar ou tomar um banho e vestiram a roupa que o rei tinha providenciado para que eles se apresentassem na festa do seu amado filho. Tá certo? Então eles não poderiam entrar no salão da maneira como eles estavam. Eles não poderiam participar dessa festa da mesma forma como vieram da rua, dos becos, dos valados, ou sei lá, do seu comércio, da coletoria de impostos e assim por diante. Não é? Se fosse um dia como hoje, como essa pandemia que nós estamos vivendo, não é? Antes de entrar no salão, eles precisariam lavar as mãos, usar álcool gel, colocar máscara de proteção, talvez até aquele face shield, não é? E assim foi nessa festa aqui. E antes de entrar naquele ambiente, eles precisavam passar por um processo de transformação aqui. E era um ambiente para mudança, a festa era um ambiente para mudança. Mas o que aconteceu? Esse novo convite para uma festa real, o privilégio de comparecer a um ambiente onde não se apresenta de qualquer maneira, me perdi aqui. O novo convite ainda era para uma festa real, é isso que eu estou querendo dizer. Era o privilégio a comparecer a um ambiente onde não se apresenta de qualquer maneira. E todos receberam as vestes adequadas para esse evento. No reino, o que isso tem a ver com o reino de Deus? No reino de Deus as pessoas são chamadas como estão, tá certo? Para ser convidado ao reino de Deus você não precisa fazer nada. Ronald conosco, Clesley também, vão compartilhando aí. O que eu preciso fazer para ser convidado ao reino de Deus? Você não precisa fazer nada, absolutamente nada. Você só precisa ouvir o maravilhoso convite e aceitar de coração aberto esse convite e entrar para o reino de Deus. Mas acontece que, tendo recebido esse convite, tendo recebido esse privilégio, sendo chamado, como você está, você precisa ter as suas vestes lavadas no sangue justificador de Cristo e se apresentar de maneira digna a honrar aquele que o convidou. Então, vamos explicar essa situação. Aquelas pessoas precisariam de uma roupa nova que elas não tinham condição de comprar, que foi o rei que ofereceu para que elas se apresentassem no salão do banquete real. Eu e você, quando somos chamados para o reino de Deus, nós não temos condições de nos apresentar diante de Deus com os nossos pecados, com a nossa culpa, com a nossa consciência suja, com as nossas mãos cheias de iniquidade, com a nossa vida toda torta, toda atrapalhada, toda imunda diante do Rei Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Então, eu e você precisamos, para entrar nesse reino, para entrar nessa festa, para participar do banquete, nós precisamos de alguém que nos vista adequadamente para estar na presença dele. E quem nos veste é ele. Assim como aquelas pessoas vieram da rua e receberam do rei uma roupa nova para estar no ambiente do banquete, eu e você, a gente vem do mundo, vem do pecado, vem da perdição e recebemos do Senhor Jesus Cristo a lavagem do seu sangue purificador que nos justifica, nos limpa dos nossos pecados e nos torna dignos de nos apresentar a sua bendita e santa presença. É assim que Deus faz com pecadores indignos, que não podem participar do seu reino, mas recebem dele a bendita e divina providência de serem justificados pela fé no sangue justificador de Jesus Cristo e assim participarem do seu maravilhoso e glorioso reino. Você é convidado hoje
a participar desse reino de amor. Mas você não pode entrar nesse reino de amor com os seus pecados. Você não pode entrar nesse reino de amor praticando aquilo que você vem praticando de que desagrada a Deus. Mas esse Deus providenciou um meio para que você possa dignamente se apresentar na presença dele. E agora é muito importante nós olharmos que para que nós participemos desse maravilhoso reino, nós precisamos reconhecer o tamanho do privilégio que é. O privilégio que é participarmos desse reino. E essa é a última lição que nós aprendemos com essa parábola. Que essa festa, que é o reino de Deus, é um privilégio que nós devemos valorizar. Porque muitas pessoas foram agraciadas. O texto diz que a sala do banquete ficou cheia. Mas em um determinado momento, o rei veio sentar à mesa com seus convidados. Muitos foram agraciados com aquele convite do rei, mas nem todos puderam desfrutar daquela festa. No reino de Deus também só permanecem aqueles que aceitam o convite e se apresentam de modo a honrar a figura principal do reino, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, muitos foram convidados. O texto termina dizendo que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Muitos foram convidados. Os primeiros convidados foram indignos, não quiseram comparecer. Então outras pessoas foram convidadas e muitos compareceram. Mas diz o texto que quando aquele rei vem para participar da festa, ele acha no meio daquelas pessoas uma pessoa que estava vestida de forma inadequada. Dentre aqueles convidados que foram vestidos ou foram justificados, foram tornados dignos de estar naquele maravilhoso e glorioso banquete. Dentre eles havia um que aceitou o convite, que entrou para a festa, mas não quis se vestir adequadamente. Ele estava participando do reino, ele estava participando da mesa do rei, estava comendo da mesa do rei, mas não queria honrar o rei. Ele estava simplesmente presente naquele local para se tornar alguém desobediente, rebelde, para afrontar a majestade, a glória e a honra do rei. E o texto é bem claro que quando o rei nota aquele homem e vê que ele não está vestido de forma adequada, o rei pergunta a ele assim: por que você não está vestindo vestes de núpcias? Como você entrou aqui vestido de forma inadequada dessa forma? E o texto fala que o homem se calou, porque diante de Deus ninguém tem desculpa. Você pode dar desculpa para o seu pastor, você pode dar desculpa para o seu líder na igreja, você pode dar desculpa para os seus irmãos da igreja, você pode dar desculpa para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus parentes, para os seus amigos. Mas para Deus ninguém consegue dar desculpa. Sabe quando aquele pai ou aquela mãe ou aquela professora chega diante de nós e nós nos vemos praticamente nus na presença deles e não conseguimos sequer reagir à repreensão que recebemos? Foi isso que aquele homem se sentiu. Quando o rei chega e olha de cima para baixo para ele, fala assim: como que você entrou aqui dessa forma? Ele não consegue responder nada. Mas ele também não se arrepende, ele também não pede perdão e continua com a mesma atitude rebelde, continua com o mesmo coração endurecido diante da constatação da sua culpa diante do rei. Ou seja, ele não estava ali para desfrutar dos benefícios do benefício principal daquele maravilhoso convite, que era honrar o filho do rei. Porque o texto diz, lá no começo que nós lemos: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou a festa para o seu filho. A festa não era para os convidados, a festa não era para a noiva, a festa não era para os servos, a festa era para o filho. A festa toda era para o filho. E aquele homem, sem vestes reais, sem vestes festivas, ele não estava ali para honrar o filho. Ele estava ali apenas para o seu próprio benefício e para desafiar a autoridade e a honra do filho do rei. E o texto é bem claro que o rei manda tirá-lo da sua presença, de mãos e pés atados, e ser jogado nas trevas exteriores, onde haveria pranto e ranger de dentes. Muitas pessoas, ainda que convidadas para o reino de Deus, ainda que participando dos benefícios da mesa do rei, ainda que comam da mesa do rei, ainda se comportam dessa forma e estão vivendo em verdadeiras trevas. Acham que estão
recebendo o favor do rei, mas estão caminhando para a perdição eterna. E é importante que, se você se encontra nessa situação hoje, que você se arrependa de todo o seu coração, que você, ao invés de ficar mudo diante da constatação que está indigno diante do rei, que você se arrependa, peça perdão dos seus pecados, peça para que ele te justifique, e assim te torne digno de estar na sua santa e bendita presença. Então eu quero concluir essa reflexão nesse texto tão extraordinário, como eu disse no vídeo da chamada anterior. Esse texto é extraordinário. É um texto muito rico, muito importante, muito interessante, que eu, sinceramente, em todos esses anos servindo ao Senhor, ainda não tinha enxergado esse texto por esse prisma. Ainda não tinha parado para estudá-lo detalhadamente. E ainda não tinha compreendido o sentido que ele traz para nós e o tamanho da advertência que nos é feita através dele e também o tamanho da oportunidade que nos é oferecida nessa noite. O reino de Deus ele é e sempre será um reino estabelecido para manifestar a glória de Deus expressa no seu Filho Jesus Cristo. Esse é o único propósito pelo qual nós somos convidados a deixar todas as coisas desse mundo em segundo plano para estarmos à mesa com ele, em santidade e reverência. Pois participar deste reino eterno é o maior privilégio que um ser humano pode receber. A minha oração hoje, por mim e por você, é que Deus nos ajude, através do seu Espírito Santo, a não sermos tolos a ponto de trocarmos tamanho privilégio pelas coisas passageiras deste mundo, ou de ousarmos estar indignamente em sua presença. A minha pergunta para nós é: como nós estamos nos comportando nesse reino? Nós somos chamados ao reino. O convite foi feito. Alguns já aceitaram. Se você já aceitou esse convite, como você tem se comportado? Você foi realmente justificado? Você realmente foi lavado no sangue de Jesus? Você realmente teve os seus pecados perdoados e vive uma vida de santidade que honra ao Senhor? Você está vestido com essa justiça de Cristo e se apresenta diante dele sempre com o objetivo de honrá-lo e de glorificá-lo? Se não, peça perdão em nome de Jesus hoje dessa hipocrisia, dessa religiosidade hipócrita, e entregue o seu coração ao Senhor Jesus e viva de maneira digna. Se você está dizendo assim: olha, eu não aceitei esse convite, eu não sou cristão, eu nem acredito em Deus, então essa mensagem não diz respeito a mim. Pelo contrário, para você diz respeito muito mais. Porque o convite está aberto a você, e rejeitar esse convite é rejeitar estar na presença de Deus. E um dia, se você não mudar de atitude, a condenação é certa para você também. Então, não há quem possa escapar disso. Não há quem possa fugir disso. O reino está estabelecido. E todos aqueles que se recusarem a participar desse reino, ou aceitarem o desafio de participar desse reino, mas não se entregarem para estar dignamente na presença do rei, receberão a mesma condenação, o mesmo fim. Todos foram para as trevas exteriores, todos sofreram a ira daquele rei e um dia sofrerão a ira do Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso. Porque Jesus hoje nos convida para a sua mesa. Jesus hoje nos chama para termos comunhão com Ele. Jesus hoje nos chama para participarmos das bênçãos do seu reino. Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Mas um dia Ele virá como juiz. Ele pisará o lagar da ira de Deus. Ele separará as ovelhas dos bodes. Ele separará o joio do trigo. Ele levará as ovelhas para o seu aprisco. Ele levará a sua noiva para as suas gloriosas bodas que acontecerão no céu, aonde sim a igreja será reconhecida, mas não agora. Agora é a hora do Filho ser reconhecido. Agora é a hora dele ser honrado. Ele ajuntará o trigo no celeiro e queimará todo o joio na fornalha de fogo ardente. Os peixes ruins serão lançados fora, enquanto os bons serão colocados no cesto. Os convidados dignos permanecerão nas bodas eternas e se tornarão a noiva do Cordeiro, enquanto os convidados indignos serão lançados fora. Então essa é uma advertência para mim, essa é uma advertência para você, que nós nos consertemos diante do Senhor. Saibamos que se estamos aqui, se estamos vivos, com saúde ou sem saúde, mas se estamos vivos, é para honrar o Filho, é para glorificar o Filho. O reino de Deus é semelhante
a uma festa que um rei preparou para o seu filho. Participemos dessa festa com roupas nupciais para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te pedir perdão, ó Deus, por recusarmos o convite para participarmos do teu reino às vezes. Senhor, por aceitarmos esse convite às vezes, mas não aceitarmos de coração, aceitarmos apenas para comer o que está na mesa e desfrutar dos benefícios do reino, mas não para honrar e glorificar o Senhor. Pai Santo, ajuda-nos a entender que essa festa, que é o reino de Deus, foi organizada para honrar e para glorificar o teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que nós fomos convidados mesmo não sendo dignos de participar. Mas, ó Deus bendito, nós não podemos entrar de qualquer maneira. Que o Senhor nos justifique, nos lave no sangue de Jesus. Que essas vestes que nos tornam dignos de estar na Tua presença seja dada pelo Senhor. Para que um dia nos apresentemos também na eternidade com as vestes lavadas pelo sangue de Cristo. E assim possamos participar das bodas do Cordeiro. Mas enquanto esse dia não chega, Pai, que participemos dignamente do Teu reino aqui. Que estejamos, ó Senhor, nessa festa maravilhosa, que é o teu reino estabelecido de maneira digna e glorificando o teu nome. Muito obrigado por tudo, por essa palavra. Fica conosco, abençoa-nos, ó Deus, sempre. Dá-nos graça, Senhor, de colocá-la em prática na nossa vida, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a todos que permaneceram aí. Irmã Lourdes chegou agora também. Deus os abençoe. Compartilhem. Nós vamos postar esse vídeo no canal do YouTube, no Instagram também, ok? Espero que vocês tenham sido abençoados. Abençoem outras pessoas. Querendo Deus, domingo às 19 horas, nosso culto online para a glória de Deus. Um grande abraço a todos e um bom restante de semana.